Eu sou Sebastião da Silva Salles, fui professor de língua portuguesa e também me dediquei à música. E agora estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Iniciamos o ano de 2024 com personalidades muito atrativas, de grande poder de conhecimento. E nós trouxemos da cidade de Monte Alto, né, a cidade que eu vivi durante 18 anos, né, essa pessoa espetacular, que é a doutora Luciana Francini. Lu, gratidão. Muito obrigado, viu? Você me deixa mais perto das raízes. Bom dia, obrigada pelo convite, eu fiquei muito honrada. Estamos aqui. Bom dia a todos da TV Relacionamento. Perfeito. Lu, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional, como que ocorreu a escolha da carreira universitária, tá? E depois nós vamos falar dos grandes desdobramentos e vamos nos fixar em autoconhecimento. Sim. Eu nasci em 1969, em Monte Alto, uma família muito querida, muito amada. Sim. O meu pai era cartorário, advogado, minha mãe professora, uma mãe linda, até hoje completou 80 anos esse ano. Que bacana. O meu pai partiu em 1987, mas deixou um legado de espiritualidade muito boa, de conhecimentos. Então, cresci numa família, na cidade e sempre fui da área da saúde. Sempre gostei de cuidados, eu sempre gostei de cuidar do outro. Ok, perfeito. Sempre. Então, em 1987, eu ingressei na faculdade de odontologia. Eu me formei em 1991 com o título de melhor aluna da classe. Parabéns. Sempre fui muito estudiosa. Isso me eleva. Sem o dúvida. estudo, o conhecimento. E cobra também, né? E existe uma cobrança interna também, né? Sim, até essa época eu me cobrava muito. E já ingressei na Unesp em Araraquara em odontopediatria na pós-graduação, me formei. Certo. Atendi durante 25 anos odontopediatria, também ingressei no serviço público. Perfeito. Então, meio período eu trabalho no serviço público, na prefeitura municipal. E à tarde eu tenho uma clínica particular com meu marido, com vários dentistas. Certo. E até hoje nós exercemos a profissão de cirurgiões dentistas na cidade. Perfeito. E a tecnologia foi melhorando bastante, né? Muito. Agora, esse ano, nós comemoramos 30 anos de clínica e fizemos uma grande reestruturação. Meu filho, na área de marketing, trouxe inovações, né? Ele é economista, administrador de empresa e falou, está na hora de renovar a marca. Então, renovamos o logotipo, trouxemos novas tecnologias, como a ortodontia digital, que é o Invisalign. Trouxemos várias outras tecnologias novas para a cidade. Inovação é a nossa marca. Que bacana. E após essas... você foi uma eterna aprendiz, né? Sou. Sempre busca de conhecimento. Sou. Nós estávamos conversando antes, o que te motivou, né, de estágio, a busca do autoconhecimento? Durante a minha carreira da odontologia, eu comecei a apresentar algumas manifestações de doenças. Muitas começaram na coluna lombar. Às vezes pela posição que você fica, certo? Não. Hoje eu entendo que não. Então, dores na lombar, eu fiz 2 cirurgias. No fim, comecei a colocar placas, né? Começaram a necessidade de reposição óssea, de reabsorção óssea, coloquei placas. Depois eu tive na cervical, então precisei colocar uma placa com os pinos. Depois eu tive uma embolia. Então, assim, me chamou a atenção. E eu tive uma médica aqui em São Paulo, eu fiz meu tratamento aqui, uma infectologista, que me disse assim, Luciana, você precisa de algo diferente. Você precisa se conhecer, você é estudiosa, ela percebeu que eu estava sempre estudando mesmo, internada. Então você precisa trabalhar, conhecer a física quântica, a metafísica, sai da religião um pouquinho e vai para a espiritualidade no sentido científico. Isso me abriu um portal. Eu
realmente assumir aquilo, ela era infectologista, né? E é o novo, né? E muitas vezes a gente tem uma resistência ao novo. Eu sempre tive, dessa época. E logo que eu saí daquela internação, eu procurei o Dr. Renato Bertatti, que é de Monte Alto, da nossa cidade. Família, sobrenome. Dr. Renato Bertatti, médico, maravilhoso, e participei de uma constelação familiar com ele. Nossa, eu tive assim um contato com a metafísica, eu senti a energia durante a constelação. Inclusive na época apareceu a minha saúde ali sendo constelada, uma doença genética que afetou a minha saúde, do meu pai, do meu avô, estava dizimando a família. E a partir daquele momento que passamos pela constelação, nunca mais teve o mesmo evento familiar médico na família. Nunca mais apareceu essa manifestação na família. Ela foi fundamental, né? Fundamental. Eu voltei, conversei com o Dr. Renato, ele falou, não, nós entendemos hoje que existe um campo morfogenético. E nós recebemos pelo DNA também, dos nossos ancestrais, avós, mães, doenças e também sensações, sentimentos. Então, quando é liberado esse campo, muitas manifestações de doenças e padrões repetitivos são eliminados. E isso aconteceu comigo. Então, quando eu vi que existia muito mais do que eu imaginava aqui, eu falei, eu quero estudar, quero conhecer. Passei a estudar assim, nessa época eu não estava trabalhando com odontologia, por causa da minha cirurgia, então eu me dedicava 10 horas por dia aos estudos. E era prazeroso. Demais. Aí eu ingressei no estudo da terapia quântica vibracional, passei a estudar os chakras, que eu tinha muita resistência sobre essa palavra. Sem dúvida. Achava que era um quando você conversava com o pessoal do outro, eu pensava que chácara era a fazendinha pequena. Mas lá já tem bastante gente atuando nessa área, viu? E aí conheci como a energia e a mente, do que nós pensamos sobre nós mesmos, projeta a nossa realidade. Então eu tinha colocado para mim que eu era uma pessoa que tinha uma doença genética e eu era doente. E aquilo eu teria que conviver. Quebrando esse pensamento, mudando o mindset, mudando a minha mentalidade, o que eu achava de mim mesma, eu passei a repetir para mim que eu era saudável. A autocura. E foi aí que iniciou o caminho, estamos há 8 anos nesse caminho já. Bacana, sempre fez lembrar, eu fiz judô, né, João? Certo. Você deve lembrar que aqui nós temos o Ki, isso, né, que determina uma série de coisas para você se tornar vencedor. Né? A energia também primordial, que é amor, né? Isso. Várias vertentes, várias escolas, né? Várias filosofias, mas quando nós vamos afunilando no ensinamento, é sempre a mesma ideia. Somos provenientes de uma fonte primordial, temos a mesma constituição, então podemos co-criar com a fonte a nossa realidade. Perfeito. E cada vez que você foi se aprofundando mais, essa parte do autoconhecimento, ele foi te ajudando a autocura. Com certeza. Eu, desde E uma vontade de ajudar os outros também. Também. Eu, desde que comecei os estudos, nunca mais tive uma internação. Eu tinha uma infecção bem grave de urina, nunca mais. Aqui em São Paulo, os grandes hospitais não conseguiam controlar. Eu estava sempre internada aqui. E a partir do estudo e do alinhamento vibracional da consciência que eu tive, nunca mais eu tive uma internação, nunca mais eu tomei um antibiótico. Eu tomava também o remédio ansiolítico para dormir. Hoje eu não tomo nada, eu durmo, tenho um sono profundo, reparador, refaço as minhas meditações. E também, assim, começa a conhecer mais a essência. Né? Sim. Quem somos nós? A gente, muitas vezes a gente vai assim, usando muito o reptiliano. Sim. E vai da sobrevivência para a sobrevivência. E muitas vezes a gente começa a ter mais coisas materiais que tem um custo grande. Não só o custo financeiro, mas para produzir e manter aquilo. Sim. Isso você relatou o chakra básico,
que é o primeiro, na base da coluna lombar, que é no nosso campo energético. Eu vou te falar por que eu tinha dor na coluna lombar. Porque essa energia minha não fluía. Quando nós temos essa energia condensada, ela não flui, você não troca, ela não acende no teu corpo, você tem dores lombares e infecções de urina. Isso, a sobrevivência. Você está parado ali e acha que o mundo é perigoso, que as pessoas às vezes nos querem mal, que é difícil, que nós não vamos ter como sobreviver financeiramente, que vai nos acontecer coisas difíceis. Então, essa energia, quando você entende que nós temos uma fonte, que a religião fala Deus, Sim. nós na neurociência falamos de fonte criadora, energia primordial, ela nos provém. Essa pulseira vermelha, nós do autoconhecimento, os meus alunos da mentoria, nós usamos para lembrar que nós somos conectados com a fonte primordial. Então, se eu fico, hoje eu estava com medo um pouquinho de chegar aqui na região, né? Falaram, cuidado, é perigoso. Eu falei, não, eu estou protegida. Exato. A fonte me protege. Deus Sim. está comigo, está em mim. Então, eu passei a entender que Deus não era antropomórfico, um ser que estava sentado fora, me julgando, me olhando. Ele estava na minha constituição, dentro de mim. Sim. Passei a conviver, assim, sonos profundos, a vida se tornou mais leve, a saúde melhorou, e tudo fluiu melhor. Exato. Não, na verdade, assim, todos nós temos um Deus interior. Sim, todos. Exato. E a gente tem que saber fluir tudo isso daí. Conectar. Conectar. Conexão é a palavra. Conexão. E aí você fez lembrar também essa música de uma vez, que o sábio falou assim, dentro de nós temos dois dons, né? O bom e o ruim. Sim. Aí ele perguntava para ele, e qual que você, o que vai acontecer? Aquele que você alimentar? Isso, perfeito, conheço, maravilhoso, maravilhoso. Então, a física quântica vem e fala, aonde você coloca o seu foco de atenção expande. Se você começar a pensar, eu vou sair, o ladrão vai me assaltar, eu vou ficar doente porque eu já tenho a genética para ficar doente. Exatamente, você coloca o foco, você abaixa a frequência, e você, a vibração, e você atrai tudo na mesma frequência. Isso eu entendi, demorei para entender na minha vida. Não, mas é verdade. Quando eu entendi, mudou tudo. E quando a gente almeja, né, as coisas boas, elas vêm acontecer. Sim, sim. E você atrai realmente as energias boas, né? Eu me recordo comigo aconteceu assim, algumas situações em que eu fui assistir um filme, estava assistindo um filme, eu vi o Mar do Caribe. Sei. Puxa vida, olha, esse azul e o queijo, eu gostaria de estar lá. 3 meses depois eu fui contratado para um projeto lá. É isso, maravilhoso. A sua mente recebeu o comando e a mente ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Para ela, se for nítido, é a mesma coisa. Isso. Se você não tiver crenças de não merecimento dentro de você, do subconsciente, não acontece. Se você sabe que é permitido para todos, que o Mar do Caribe está lá e todos têm acesso de uma maneira ou outra, mesmo que você não tenha condições. Você viu? Sim. A fonte encontrou uma maneira, o teu subconsciente, de realizar. Então, a crença do não merecimento é o que nos impede de realizar realmente o que nós desejamos. Você desejou e não tinha crença. Isso. E um pouco depois também, eu estava assistindo um filme de Tarzan preto e branco, daqueles que teu pai gostava muito. Sim. E eu falei, puxa, eu não conheço a África. Não deu 4 meses, eu estava lá, dando um treinamento lá para a maior empresa de Angola, que é a Sociedade Nacional de Professores de Angola, a Sonangol. Depois eu fui convidado para ser professor do ISTA, Instituto Superior Tecnológico de Angola, e até hoje eu oriento mestrantes e doutoras em Angola. Maravilhoso. Então você é um co-criador nato. Você co-cria os seus desejos com a fonte. Quando você quer uma coisa apenas assim, eu quero ir no carro para mostrar para o meu vizinho que eu tenho um carro igual dele. Então você não está co-criando com a fonte. Isso é ego. É verdade. Né? Quando você fala, não, eu gostaria de ter um carro parecido,
viver a experiência de dirigir esse carro muito gostoso. Eu queria ter essa experiência. Para mim, isso é co-criar com a fonte, o desejo da essência. Sim. Então você tem isso. Quando você deseja o lugar, você não está desejando com o ego, você está desejando com a sua parte espiritual, com a essência. Então ela co-cria. Certo. E tudo acontece, né? Tudo acontece. Isso aconteceu quando eu almejei dar aulas em universidades, né? E depois aconteceu, eu achei que ia acontecer com uma universidade, mas foram em várias partes do mundo também, né? Quando eu almejei, eu gostaria de dar palestra em outro país, né? Aí fui dar palestra no Japão, fui dar palestra na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Então, esse almejar, ele faz muito bem. Ele conecta a gente com a necessidade de você cumprir o desejo para satisfazer você, mas que também vai ter desdobramentos que podem ajudar muita gente. Muita gente. Por isso que a gente tem que cuidar dos pensamentos, o que põe no subconsciente, porque nós co-criamos tanto viagens, desejos, quanto manifestações de doenças, assaltos, né? Certo. Então o autoconhecimento te traz a consciência que você analisa o que você está desejando e o que você está pensando e sentindo. E aí, dando continuidade, por intermédio de uma médica amiga minha, que eu orientei ela queria saber o que eu fiz para melhorar de saúde. Eu falei, olha, eu estudei, então ela falou, Luciana, organiza e faz a mentoria do autoconhecimento. Então hoje, além de cirurgia dentista, à noite, à tarde, eu atendo online vários alunos de várias partes do Brasil e passo os conceitos e as bases e ensino a pessoa se aplicar as técnicas de terapia vibracional, alinhamento de chakras, porque eu sinto assim, é uma autorresponsabilidade. Cada um é responsável pelas suas cocriações. Então, quando a pessoa, na mentoria, ela tem conhecimento de como realmente funciona o nosso mundo físico interligado com o nosso mundo espiritual, essa ligação dos dois, do vertical e do horizontal, ela passa a ter mais controle sobre as pessoas, os eventos, a sua saúde, é sua autorresponsabilidade. Então, a mentoria do autoconhecimento traz uma autogestão vibracional e emocional para a pessoa. Então, hoje eu trabalho com isso também. Maravilhoso. E o melhor de tudo, você recebe os feedbacks de mudança para melhor. E isso te faz bem também. No meu Instagram, elas colocam os depoimentos logo após a aula, como muda a vibração. Então, tudo isso não sou eu que faço. Eu levo a pessoa, mostro a mentoria chama-se Caminhos Autoconhecimento. Eu mostro as técnicas, os portais, os vídeos, os ensinamentos para a pessoa percorrer o seu autoconhecimento. Maravilhoso. Isso daí, esse caminho da energia, ele volta. Né? Volta. Ele vai, é a lei, sim, a lei da colheita, né? Que nós chamamos. Exato. Isso. Tudo que você planta, você colhe. 2024 é o ano da colheita, viu? O ano da colheita. É o ano da colheita, é o ano da abundância e da colheita. Então, é a lei do eterno recurso e do retorno. Então, se eu vibro bem, desejo, abençoo as pessoas, o meu trabalho, tudo, como você falou, você aumenta a frequência vibracional e traz tudo na sua direção. Penso negativo, tenho medo, desejo mal, inveja, na escala vibracional, eu vibro, eu imprimo uma assinatura energética para o universo, ele lê, né, e me traz tudo na mesma frequência. Exato. Então, sempre assim, bons pensamentos. Isso. Né, e isso facilita a autocura, né? E o que você acha de você mesmo? Certo. O que você acha de você mesmo, você imprime essa assinatura e você vai receber tudo nessa frequência. Por isso que precisa da autocura, de se conhecer, de se auto-perdoar. Nós achamos que cometemos muitos erros. E a fonte primordial, ela vibra só no amor. Ela não vê, ela nos vê perfeito. Está ótimo. Doutora Lu, os internautas que estão nos assistindo, como que eles fazem para te contatar, para saber um pouco mais
para serem os seus clientes, pacientes aí, dessa parte aí maravilhosa de autoconhecimento. Então pode acessar o Instagram, caminhos.autoconhecimento. Na minha bio é só clicar ali no link e pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu faço as mentorias. Elas são individuais, online, semanais, e nós avançamos muito nos estudos e as pessoas aprendem muito a se conhecer e a se autocurar. Perfeito. Gratidão, espero te receber muitas vezes. Adorei. Muito obrigada pelo convite. Perfeito. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica doutora Lu Fantini. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.